E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Brian e eu sou professor de Metodologia Científica da Faculdade FAECAD. Hoje nós vamos falar sobre ética na pesquisa. Esse é um texto que tem no manual de vocês. Eu queria ler com vocês e trabalhar alguns pontos específicos. Beleza? Então vamos lá. Hoje vivemos uma era de interconectividade. Através da internet, nós rompemos fronteiras inimagináveis até mesmo para os pesquisadores modernos. A partir desse panorama, novos questionamentos e desafios nos são apresentados. Um desafio que permeia a comunidade acadêmica é o plágio, que parece mais um câncer, termo que pode ser considerado por alguns leitores até expressivo demais para essa situação, mas que talvez melhor defina o problema. Esse problema não é o único, mas é o mais relevante atualmente, o que nos leva a um questionamento dessa nova era de interconectividade. O que é o autor? Essa pergunta não é nova, porque já foi feita por Foucault. Contudo, hoje necessitamos de uma nova reflexão sobre essa pergunta. Então, com acesso à internet, nós vivemos num que é chamado era da interconectividade, da conectividade. Então nós temos acesso a todo tipo de informação. Vocês, durante as nossas aulas, aprenderam diversos caminhos para obtenção do conhecimento e o conhecimento acadêmico, e principalmente usando a internet, já que ela hoje é a ferramenta mais poderosa de acesso à informação que nós temos, porque através dela nós podemos acessar o conhecimento de todo e qualquer autor que já foi exposto na internet. Nesse sentido, se a gente vive nesse período de tanta conexão, de tanto acesso à informação, às vezes fica difícil nós sabermos quem é, quem foi o sujeito que teve a ideia original. Porque nem sempre a primeira pessoa com que te dá acesso ao conhecimento é ela quem realmente criou aquele conhecimento. Às vezes você só teve acesso por tal pessoa primeiro. Entretanto, essa pessoa que nós vamos chamar de X aprendeu com outra pessoa que nós vamos chamar de Y. Então, fica difícil às vezes saber quem é o fundador, o criador ou o organizador dessa ideia primal se a gente não identifica. Um bom pesquisador, um pesquisador ético, ele sempre informa, ele sempre expõe de quem ele está tirando a ideia, de quem ele está extraindo a informação. Isso não menospreza o pesquisador, pelo contrário, mostra que ele tem um bom horizonte de estudos, um bom horizonte de conhecimento e uma boa leitura. Mas a grande pergunta é: o que é um autor? Será que um autor é aquele sujeito que criou a ideia sozinho? O autor é aquele sujeito que organizou a ideia a partir de vários fragmentos de interconexões? Quem é o autor? Essa é uma pergunta que nós pretendemos responder. Uma era interconectada é uma era que não se restringe às barreiras comunicacionais que tínhamos na modernidade, não sendo muito relevante o termo, obviamente para esse nosso problema levantado, no caso da modernidade. Utilizado pelos sociólogos,
se hipermodernidade por Lipovetsky, ou pós-modernidade por Vatimo, pós-secularismo por Habermas, ou modernidade líquida por Bauman, o que realmente importa para a nossa problemática é o rompimento de barreiras supressoras da linguagem. Isso significa dizer que a internet causa quase que uma onipresença e onisciência dos conhecimentos humanos. Onipresença, pois permite que estejamos vendo e ouvindo sobre um local que nunca poderíamos visitar pessoalmente. Onisciência, pois podemos ter acesso a todo o conteúdo colocado na rede. O que esse parágrafo quer dizer? Olha, a nossa atual situação, principalmente por causa da internet, ela rompe todas as barreiras e problemáticas de acesso à informação que nós tínhamos nos séculos anteriores, ou que nos precedeu, que foi a modernidade. Nesse sentido, o termo em si, sociológico, dependendo de vários autores que foram expostos aí, eles não fazem muita diferença, até porque nós não queremos trabalhar o conceito sociológico desse período histórico. O que nós queremos dizer é que no período atual em que nós estamos, houve um avanço nunca visto de acesso à informação. Nós temos inclusive muitos países na Europa, e se eu não me engano a França foi o primeiro deles, ou um dos primeiros, que considerou o acesso à internet como um bem básico ao ser humano. Acesso à internet, ele, ao meu ver, obviamente, concordando com esses países, é sim algo básico para a vida do ser humano. Não para que ele tenha acesso às suas mídias sociais. Não isso, não digo isso. Não que também seja proibido. Isso vale para qualquer um e cada um pode agir na sua plena liberdade. O que eu quero que vocês entendam é como é importante o sujeito poder ter acesso à informação. Hoje, com a internet, nós podemos aprender. É tão fácil hoje você pegar o seu celular, abrir um canal de streaming de vídeo e poder aprender sobre o que você quiser. Hoje você pode aprender de marcenaria e você pode ter aula de astrofísica. Por quê? Porque existem pessoas, e aí vai depender da qualidade do conteúdo, se é um bom conteúdo especializado por pessoas preparadas ou só um conteúdo de simples opinião, que depositam essas informações e você pode ter acesso. É claro que a maioria, a grande massa desse conhecimento, ele não é um conhecimento verificável. Ele não é um conhecimento como das instituições de ensino, que é um conhecimento balizado por pessoas altamente capacitadas e que por isso esse conhecimento, após uma conclusão satisfatória, é investido um certificado, uma comprovação de que você aprendeu. Entretanto, nós temos cursos, nós temos faculdades, pós-graduações, nós temos todo tipo de conhecimento na internet, seja ele conhecimento certificado ou não. O importante é com que vocês entendam que nós criamos um novo caminho de linguagem, que é a linguagem da grande rede de internet, que conecta todo mundo. Por isso a questão do termo de uma onisciência e de uma onipresença. Porque aí da sua casa, por exemplo, você pode fazer uma visita à Capela Sistina e ver todas as obras de artes pela tela do seu celular ou pela tela do seu computador. Você pode conhecer a Jerusalém, você pode conhecer a Península Sinaítica, tudo viajando
com imagens reais e conhecendo coisas que talvez você nunca tivesse acesso de ir pessoalmente. Entretanto, com essa ferramenta a gente consegue chegar lá. Mesmo no parágrafo anterior, dizendo que não importava o termo, prefiro usar um mais utilizado no nosso contexto brasileiro, que é o da pós-modernidade. Essa era interconectada é a nova modalidade de diálogo no palco da esfera pública pós-moderna. É importante explicar que uma das características que flutua sobre muitos pesquisadores na pós-modernidade é a flexibilidade da ética. Isso significa dizer que a ética passa a não ser norteadora por uma moralidade sólida ou transcendente, como no caso dos religiosos. A ética passa assim a ser norteada pelo próprio desejo humano. As motivações para essa flexibilização da ética são infinitas. As conjecturas propostas podem ser do tamanho da própria subjetividade humana. O que esse parágrafo quer dizer? Se antes eu disse para vocês que os conceitos em si dos autores expostos não faziam muita diferença, nesse parágrafo a gente delimita o seguinte: olha, nós vamos trabalhar com o termo de pós-modernidade. Entretanto, nessa pós-modernidade, o que é uma observação sociológica e filosófica, é com que hoje nós conseguimos enxergar algumas características danosas que eram do nosso período histórico anterior, como a modernidade, elas foram exacerbadas no nosso atual momento histórico ou no nosso atual momento sociológico conhecido como pós-modernidade. Qual é o principal problema? É a flexibilização ética. Então, aquilo que na ética era tido como algo, um comportamento ético, um comportamento correto, um comportamento aceitável dentro da comunidade, dentro da sociedade, ele passa a ser flexível, no sentido de que, bom, eu posso dar um jeitinho. Se eu dou um jeitinho, eu estou flexibilizando, ou seja, eu estou fazendo com que às vezes aquele comportamento seja correto e às vezes aquele comportamento não seja correto. Por exemplo, qual é o grande problema hoje que eu falei para vocês na pesquisa acadêmica? É o plágio. Então, vamos usar o exemplo do plágio na flexibilização ética. Eu, por exemplo, tenho obras escritas. Eu não gostaria nem um pouco de que ninguém plagiasse, copiasse as minhas obras. De maneira nenhuma. Sem me citar. Sem citar a fonte, sem citar o autor da ideia principal. Eu não quero isso. Então, é óbvio que eticamente e legalmente eu copiar a ideia de um autor sem citá-lo é crime. O plágio é crime, previsto em lei. E, obviamente, é crime também porque viola um comportamento ético, porque você vai estar roubando algo que não lhe pertence. Se eu não quero com que ninguém roube a minha ideia, por que então eu vou roubar a ideia de outros? Então, na atual sociedade, nesse atual período histórico que nós temos, é visto com facilidade essa flexibilização ética, que quando é comigo eu não aceito. Quando alguém quer roubar a minha ideia eu não aceito. Mas às vezes ali eu estou muito cansado, ou estou com preguiça de estudar, ou não quero fazer aquele trabalho que o professor passou, ou então deixei tudo para o final da minha graduação, do meu curso, e não consigo resolver todos os meus problemas,
e acabo achando mais fácil procurar algum trabalho na internet, porque nós temos milhões de trabalhos diferentes. Vou lá, copio e colo e entrego dizendo que fui eu que fiz. Ou então, estou com dificuldade, peço a algum amigo meu da sala para que ele faça o trabalho. Eu vou lá, copio, mudo uma palavra ou outra, mudo a ordem dos parágrafos, entrego. Isso é crime. Além de ser um comportamento não ético, de ser um comportamento ruim, isso é crime, isso é roubo. Porque você conscientemente está tirando a ideia do outro sem citá-lo. Por isso que essa flexibilização ética ela é praticamente infinita. Porque no caso nós estamos falando de pessoas que vão pelo caminho mais fácil, que vão pelo caminho errado na pesquisa. Mas isso acontece em diversas áreas da vida do ser humano. A flexibilização da ética ela é muito interessante quando o sujeito, por exemplo, ele fica indignado com os comportamentos políticos e ele diz aquelas famigeradas frases prontas que todos nós brasileiros já ouvimos e conhecemos. Por exemplo, o político não presta, são todos ladrões. E essa mesma pessoa, quando avança um sinal vermelho ou quando para em um local que não é permitido o estacionamento, ou então quando faz qualquer infração de trânsito, ou quando fazia vistoria em seu veículo, ia lá e dava um jeitinho através de propina ou através de uma troca de favores para que ele não sofresse o peso da lei, ou seja, a multa. Isso é uma flexibilização ética, porque você não aceita o erro dos outros, mas quando o erro é com você, você tem os seus motivos, você tem os seus argumentos e não quer receber, não quer sofrer a pena do Estado sobre a sua infração. Ou, nós temos vários exemplos, nós não somos satisfeitos e nós não queremos de maneira nenhuma com que nós venhamos a ser furtados por qualquer motivo que seja. Todo mundo aqui sabe a dificuldade que é trabalhar durante um mês inteiro, ou os autônomos que têm as suas particularidades, os profissionais liberais, receber o seu salário com dificuldade e em algum momento algum humilhante furtar ou roubar aquilo que você conseguiu acumular com um trabalho duro e de maneira honesta. Ninguém quer passar por essa situação. Entretanto, o sujeito vai lá e diz: olha, a conta de luz está muito cara, vamos fazer um gato. É o sujeito que tem a flexibilização ética desse nosso atual momento histórico. Ele vai lá e faz um gato de luz, e é furto, e é crime. Ele faz um gato de internet, ele faz um gato de TV a cabo, e por aí vai. Tudo isso é furto, tudo isso é crime. Percebam que a flexibilização ética que nós vivemos nesse nosso atual momento histórico, que o texto está querendo dizer, é o seguinte: olha, com o outro é errado, mas quando eu faço eu tenho minhas desculpas, eu tenho meus argumentos. Não, não pode ser assim. O que vale para um também tem que valer para outro. Um erro não pode justificar o outro. Eu não posso responder o errado com um outro erro também. Nosso papel é fazer a coisa certa. Já que nós estamos falando da comunidade acadêmica, na pesquisa. Nós temos que ser éticos em nossa pesquisa. A busca incontrolável pela autossatisfação humana torna o sujeito propenso ao não respeito pelas normas sociais.
O sujeito pós-moderno pode tranquilamente infringir uma lei de maneira consciente, desde que ele obtenha o ganho desejado. Entenda que para esse sujeito, ele não necessariamente acha que está agindo de maneira errada, pois ele pensa: se eu não fizer assim, não vou conseguir cumprir o meu objetivo. Desse jeito é mais rápido e prático. Ou tanta gente faz coisa errada e não acontece nada. Veja que é completamente natural o leitor já ter ouvido alguma dessas afirmações de alguém, se não, até todas as três. É preocupante que uma sociedade seja norteada pela ideia de autossatisfação, porque se todos tiverem como farol tal perspectiva, estabeleceríamos um estado de vazio completo à ética norteadora das interações sociais. Veja, o sujeito ele sempre vai buscar, o sujeito que tem o desvio ético, ele sempre vai buscar a facilidade na pesquisa. E ele vai dar os seus argumentos, suas justificativas, ele vai dizer o seguinte: olha, tal pessoa faz, não aconteceu nada. Ah, eu trabalho muito, eu tenho muito trabalho a fazer, não tenho tempo para escrever. Ah, eu tô com problemas familiares, não vou conseguir escrever. Ah, eu estou muito triste, estou passando por um problema de saúde, não consegui escrever. E busco o caminho mais fácil. Todos esses caminhos fáceis são errados. Não ache que você é a única pessoa que tem problemas, dificuldades. É óbvio que existem questões específicas demais e que devem ser conversadas com os professores e com a coordenação. Entretanto, todos nós temos trabalho, família, atividades externas, o próprio estudo, porque a formação acadêmica ela nunca acaba, ela só é continuada, e fazemos as nossas atividades. Por que então você não conseguiria? Se todos nós somos iguais e temos as mesmas capacidades físicas e intelectuais. O plágio é um excelente exemplo de flexibilização da ética na pós-modernidade. Seria leviano afirmar que o plágio só passou a existir na sociedade interconectada, mas fica claro que ele exacerbou-se em nossos tempos. Poderemos fazer digressões sobre os motivos do intenso fluxo de apropriações de conhecimentos de terceiros, mas no nosso ambiente universitário, os que mais se destacam é o plágio de material disponibilizado na internet e a cópia indiscriminada de livros, sem uma reflexão adequada ou a correta referência de acordo com as normas da BNT. Qualquer uma dessas duas práticas é plágio, contudo, plágio não é só isso. Sua perspectiva é bem abrangente. Podemos entender como qualquer apropriação de produção de terceiro em sua devida autorização ou referenciação, o que não limita a cópia irregular somente a trabalhos universitários, mas também a qualquer produção humana. Então, o plágio ele não acontece só na academia, mas ele acontece no meio artístico, no meio industrial, como o roubo de tecnologia, no meio artístico, como, por exemplo, o roubo de uma melodia e utilização em outra música, e por aí afora. Existem várias formas de crime, de plágio, aliás. A grande questão é que nós estamos trabalhando especificamente aqui na academia. É de suma importância que o aluno entenda que os professores da FAECAD são experientes em suas áreas de pesquisa. Isso significa dizer que eles atuam por anos no ensino e essa experiência adquirida com o tempo possibilita uma visão holística sobre o desenvolvimento global do aluno, na medida em que fica claro para o professor quando o aluno rompe de maneira abrupta a construção do tecido cognitivo já apresentado pelo próprio aluno.
Entenda que não é um pré-julgamento, nem tampouco o menosprezo da capacidade intelectual do aluno. Mas, como já foi dito, o professor tem contando contato direto com o aluno, e o aluno vai demonstrando ao longo do tempo seus pontos fortes e fracos. E é papel nosso, como professores, de lapidar esse diamante bruto que é o estudante. Ou seja, nós professores, nós somos especialistas nas nossas áreas. Na faculdade, hoje, todos os professores do curso de teologia são doutores ou doutorandos, que é o ápice dentro da academia de titulação, é o de doutor. Então, minimamente, eles têm todos nós temos 10 anos estudando a área de teologia na academia, apresentando trabalho, escrevendo livro, escrevendo dissertação, escrevendo tese, no mínimo 10 anos com pesquisa séria, devotada. Então isso vai dando um capital intelectual muito grande. E enquanto nós professores, nós observamos os nossos alunos e nós vemos como vai sendo desenvolvida a sua escrita, as suas dificuldades na escrita, vícios de linguagem, dificuldades na gramática, ou um vocabulário rico, um vocabulário pobre. Nós vamos vendo quais são as suas visões teológicas acerca das grandes questões estudadas. Nós temos essa noção e nós vamos vendo. Existem alunos que se destacam mais ou menos, a maioria está sempre na média. Entretanto, quando você vê um rompimento muito grande, algo muito abrupto, algo muito distante do padrão daquele aluno, você já liga o sinal de alerta. Isso não é de maneira nenhuma um preconceito, mas é, metaforicamente, o subir uma escada. Nós subimos um degrau de cada vez, uma perna por vez. De repente, o aluno pula 7 degraus. Opa, alguma coisa está errada. E aí liga-se um sinal de alerta. Não é um preconceito, mas nós conhecemos os nossos alunos. Você pode achar que o professor não vai ver. Vai ver. Vai ver, ele vê e vai guardando aquilo dali. Ou, dependendo do professor, ele pode tratar com você diretamente. Mas ele vai vendo como está sendo o desenvolvimento do aluno. Da mesma maneira que a internet possibilita para o sujeito de ética flexível furto de conhecimento de terceiros, ela também disponibiliza ferramentas para a identificação do infrator. Os professores, além de conhecerem seus alunos, utilizam programas que discriminam em minutos todas as cópias feitas pelo pseudo-aluno, de tal maneira que, além de programa discriminar as cópias feitas pelo sujeito, ele emite automaticamente relatórios para os e-mails do professor, do aluno e, se necessário, da própria coordenação. Pontua cada um dos links utilizados no plágio. Essa discriminação não é para soar como tom de ameaça, de maneira nenhuma. É de cunho explicativo e normativo, para que o aluno da FAECAD saiba que ele estuda em uma instituição séria e alinhada com os valores cristãos. O que isso significa? O texto é bem claro. Do mesmo jeito que existem facilidades para que o aluno ele cometa o plágio, para que o estudante faça isso, ela também tem facilidade e tecnologia para poder mostrar aonde é o plágio. Eu, por exemplo, eu uso 2 programas, que é o farejador de plágio e o CopySpider. Eu boto o arquivo ali, o programa lê, geralmente quando é uma monografia, que é algo grande ali, em torno de
de 35 a 40 laudas, ele demora ali uns 10 minutos, 5 minutos. Mas cada cópia ele vai informando e ainda coloca o link, deixa lá grifado em vermelho. Isso facilita muito também o nosso trabalho, para que vocês evitem de fazer qualquer tipo de plágio. Beleza? Sobre os valores cristãos citados acima, é com imenso pesar que temos que lembrar o leitor que o cristão deve sim respeitar as leis vigentes em nosso país. Na verdade, deveria ser um exímio cumpridor das mesmas. É uma instituição de caráter cristão e com grande maioria dos seus alunos sendo cristãos, acreditamos que essa deveria ser a menor de nossas dificuldades. Contudo, não nos custa nada lembrar que a Lei 9.610 de 98 prevê reclusão de 3 meses a 1 ano ou multa para reproduções indevidas de terceiros. Se for comprovado que houve lucro direto ou indireto, essa pena pode evoluir para 2 a 4 anos de reclusão. Essa pena não é imposta pela instituição, mas sim pelo próprio Estado brasileiro. Cabe a nós respeitarmos as diretrizes do nosso governo. O que é isso, pessoal? Como eu já falei para vocês, plágio é crime e prevê multa ou cadeia. Se você ganhou dinheiro com plágio, se você ganhou algum tipo de capital político ou algo que te beneficie para além é, daquele universo da faculdade em si, inclusive você pode, essa sua pena pode ser agravada. Existem casos de pesquisadores que perderam seus títulos por cópias. Então, enquanto cristãos, nosso exemplo deve ser maior, de obedecer de maneira exímia à lei. Após essa breve reflexão sobre o atual contexto social em que estamos inseridos, voltamos ao parágrafo inicial. O que é um autor? Pergunta ainda difícil de ser respondida, mas que temos a pretensão de responder. Entendemos o autor, acima de tudo, aquele que cria algo novo, não do vazio ou do nada, mas sim a partir das interdiscursividades que permeiam a vida acadêmica, estabelecendo uma reflexão dialética e ética entre professor e aluno. Podemos fazer uma construção ou reconstrução de algo particularmente novo. Esse conhecimento, como já foi dito, só será desenvolvido porque outros pesquisadores já trilharam caminhos antes de nós. Seguir em partes esses caminhos não é errado, desde que seja respeitado o momento da correta citação. Pessoal, não sigam um caminho mais fácil, sigam um caminho correto. Ele é mais difícil, ele é mais trabalhoso, mas é o correto. Leia, adquira conhecimento, exercite a sua mente através do estudo. Converse com o seu professor. Se você já está fazendo a sua pesquisa, converse com o seu orientador. Busque caminhos, busque alternativas. Cite diversos autores. Entretanto, não roube a ideia de ninguém. Seja um autor, não um ladrão de ideias. Crie novas perspectivas, crie novas ideias, não roube-as, porque esse não é o correto a se fazer. Para que nós tenhamos aqui uma ampliação do conceito, basicamente existem 3 maneiras de plágio: o plágio integral, o plágio parcial e o plágio conceitual. Quando a gente fala de plágio integral, nós estamos falando quando o sujeito ele copia inteiramente algum trabalho. Então ele pegou um texto completo na internet e colocou como se fosse dele. Isso é um plágio integral.
plágio parcial é quando o aluno ele copia parágrafos ou copia uma série de frases e vai copiando e colando no seu trabalho. Isso também é plágio, só que isso é chamado de plágio parcial. Ele acaba editando a obra principal e pegando com trecho de texto ali que lhe convém. E a última maneira é o plágio conceitual. O plágio conceitual é quando você pega o conceito do autor e não o cita. Então você pega aquele conceito criado por alguém e você traz para o seu universo como se você mesmo tivesse criado essa ideia, o que também é plágio. Entenda que as ideias elas não são protegidas. Não existe uma proteção contra ideias, contra conceitos, contra reflexões. Elas são livres e circulam no ambiente físico ou virtual. Entretanto, a tentativa de furto delas é crime, desde que você não cite a ideia original. Se você citar a ideia original, não tem, o autor da ideia não tem problema nenhum. Beleza? Mais uma vez, pessoal, sejam criadores de ideias, sejam autores. Não tentem roubá-las, mas sim criá-las. A nossa aula de hoje é uma aula mais voltada para uma filosofia da educação, uma filosofia metodológica, mas espero que vocês tenham aprendido, que vocês guardem esse aprendizado para a vida de vocês. Beleza? Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.